Dia 15 de maio, a prefeitura já entrou com esse pedido, o juiz, né, expediu a liminar para essa reintegração acontecer no 15 de maio, a partir das 6 da manhã. Né? Então, aí a gente está esperando. Na verdade, o que a gente vai fazer é resistir à violência da prefeitura. Né? Para não ficar achando de que os violentos vamos ser nós que vamos estar do outro lado. Até porque o aparato todo quem tem é a prefeitura. Né? As bombas de gás, as balas, quem leva é eles. A gente tem o que tem na mão na hora. Mas a gente vai estar resistindo com essa população, o direito à moradia que eles pedem, a reabertura aos espaços e o direito à cidade como um todo. Então a gente está esperando aí mais uma maldade, né, do prefeito aí na cidade em relação à população de rua. De pedir uma coisa que seja viável, porque senão eles vão dizer, mas não deve... vem cá ele. Eu acho que nós temos que usar agora a esperteza de pedir uma coisa que é viável, porque por passo, porque se a gente pedir para ele revogar, cancele a reintegração, eu acho que assim, que faça que a prefeitura apresente um pedido de não ser feita a reintegração no dia 15, de ter uma dilação de prazo, que é o primeiro passo. Claro, a gente discutiu enquanto isso, o prefeito não pode cancelar. Não, ele pode pedir para ser extinto o processo, pedir para ser adiado. Dois não correto. Já o juiz da execução não vai poder despachar a anulação da reintegração. Entendo, isso pode ser um primeiro passo interessante. É outra juíza. Da tática, o norte é esse agora. Se o primeiro passo para chegar nisso é melhor fazer isso. O primeiro passo é você... Então, eu sou o Paulo Escobar, do Coletivo Autônomo dos Trabalhadores Sociais, o CATSO. Eu trabalho há 16 anos com a população de rua já, desde os tempos de Cracolândia, das operações mais antigas que houveram lá. E a gente está hoje com duas ocupações autônomas de população de rua, que seria no Viaduto Bresser e no Alcântara. O CATS ele começou em 2013, de uma galera que já vinha de algumas militâncias com população de rua. E o intuito não era fortalecer a assistência social, mas ultrapassar ela. Né? A assistência social a gente entende que ela é necessária hoje, mas a gente também entende que ela é um meio de controlar os mais pobres na cidade também. Então a gente queria meio que superar essa barreira da assistência, paternalizando a população de rua, infantilizando essa população. Então aquilo que era para ser um projeto higienista, que eram as tendas Alcântara e Bresser, a gente começou a trabalhar em cima da educação popular, educação libertária, para que a população de rua fosse protagonista na cidade. Então, em vez de manter oculto eles embaixo, a população começou a se apresentar à cidade e a trazer suas demandas também. Esse é melhor. Quem não entra sobre você? Então, mas é isso, Paulo. Talvez tenha que conversar lá. Eu não vejo problema. Acho que eu entendo perfeitamente a situação de vocês. Ô Paulo, me explica um negócio. Que documento é esse? É aquele que vocês estavam falando contra... Pedindo a jogar o lance da reintegração mais para frente e apresentar alternativas concretas, né? Para que chegue finalmente no cancelamento aí da reintegração. Certo. Então a gente quer saber qual que é a posição dele nisso. É melhor a gente só colocar o apelo à justiça e nós temos ao mesmo tempo a reivindicação dele que não teria problema citar a prefeitura. Eu acho que nós temos que fazer um pedido... Ainda que genericamente. Eu acho que um pedido para o prefeito de duas listas, então. que não haja a reintegração de posse no dia 15. Que haja uma dilação de prazo considerando, acho que tem que pôr os considerando o momento que nós estamos vivendo, considerando a situação das baixas temperaturas, considerando a conjuntura econômica, social e política, considerando que não foi dada resposta para essas pessoas, para moradia e tudo mais. Houve fechamento de espaços também, que houve fechamento. Não há risco de Tem que incêndio, colocar uma você vai série de falar. coisas. Gente, estrategicamente seria, nós temos que ganhar tempo. Não acontecer a reintegração dia 15, para que a gente... As pessoas têm mais uma semana de vida, né? Só Bresser. Só Bresser, porque o Alcântara não está marcado. Tá, então vamos... Porque, então, moção de apoio ao adiamento da reintegração de posse, viaduto Bresser. Aí vamos para os considerandos, então, a gente faz rapidamente aqui. Daquela ditadura do bem, né? Que a prefeitura ela sempre diz que ela sabe o que é o bem para a população, né? Na verdade, não ouve a população e quando a população fala, então eles falam, não, estão sendo manipulados, tem alguém falando por eles, por trás. Então a própria prefeitura, ela idiotiza essa população. Não consegue se organizar, tem alguém que pensa por eles, não conseguem ver potencial nessa população. Então quando eles erguem sua voz, né, aí eles ficam incomodados.
E o diálogo que a gente defende com o Suplicy e com os outros representantes aí, é que ele deve ser, a população de rua deve ter uma voz ativa. Porque para eles, a gente ouvir a população eu escuto o que eles falam e no final faço o que eu quero. A gente não quer isso, a gente quer que a população tenha a sua voz ativa e que seja escutada debaixo dos viadutos. Se for só o pedido de adiamento, aí tem que focar na pressa, porque ela está marcada. Não, Aqui o cancelamento é dos mas dois. é que é para a gente ter tempo, nós não vamos desistir do restante. Só que, se nós pedimos agora que ele desista da reintegração, isso não, até o dia 15 nós não conseguimos. Nós precisamos conseguir, primeiro que ele, se a doutora pode nos ajudar, o doutor dizer, eu acho que estrategicamente, para misturar com a questão jurídica, eles pedirem agora a anulação da reintegração, é mais difícil porque a própria Procuradoria, a Secretaria Jurídica e a advogada que deu a reintegração, ela vai ter que homologar esse pedido. A juíza. Não é isso? Se eu entro na justiça e ganho e aí desisto, tem que ser homologada a minha desistência. Não posso simplesmente falar, desisti. Tem que homologar. E isso vai passar o dia 15. O que eu acho que estrategicamente, como você disse, não perdendo de vista que nós queremos respostas, não é que eles dizem assim, vocês querem que eles fiquem lá no barraco? Não, nós queremos que eles tenham lugar para morar. Eu acho que eu aí teria um adendo, né? Eles, eu acho que quem está lá em situação de rua tem que ter uma moradia na séria, uma casa própria, né? Mas não podemos perder de vista a visão do todo, que é o fenômeno mosca da sopa, né? Se der moradia para eles, amanhã tem lá outros. Então é necessário que sejam uns viadutos sempre espaços abertos para os novos moradores de rua que estão chegando, com um serviço estruturado, de preferência na forma de tendas, com gestão democrática, que possam integrar, a partir deles próprios, gerindo o seu viaduto. E, claro, e aí como poderia ser uma porta de entrada para o sistema ali da casa própria. O que nós temos que pensar é que nós agora, diante do sofrimento desses nossos irmãos, que a gente está partilhando esse sofrimento, a gente tem que ter uma estratégia. Sim. Se nós pedimos tudo, nós não vamos conseguir nada. Nós temos que pedir, nós queremos o tudo, mas para conseguir o tudo, nós temos que começar a ganhar alguma coisa. Nesse momento, a estratégia é pedir, devido às várias situações que se vivem, que haja uma dilação de prazo. É muito importante assim, a auto-organização, porque tira um pouco aquele lance da hierarquia, eles começam a enxergar a gente como igual, né, como mais um no meio deles. E o que a gente no CATSO sempre fala que a gente está numa situação de pré-rua, né? No sistema que a gente vive, a gente pode estar na rua a qualquer momento. E assim, nos mínimos detalhes, a gente constrói junto com eles. Tudo é construído com eles. E isso faz com que eles se apropriem do espaço, com que eles se apropriem da cidade politicamente falando também. Então a gente é mais um no meio, a gente come com eles, dorme com eles, apanha com os caras. Né? Por isso que é muito difícil para a gente escutar quando vem alguém da prefeitura falar a gente conhece, a gente sabe, ou então querendo dizer que todos ali são traficantes, né? Como para justificar a repressão. Isso para a gente é difícil porque a gente convive com eles lá. E eu acho que tem sido sumamente importante a auto-organização, mostrando, tanto para alguns movimentos ligados à prefeitura como para a própria prefeitura, que é possível sim a população de rua se organizar em São Paulo. Porque inclusive havia falas de representantes da população de rua alguns anos atrás que acusavam de que é impossível você conseguir organizar a população. Hoje você tem as duas maiores concentrações de população de rua em comunidades autônomas a 1 quilômetro uma da outra na Radial Leste, onde você deve ter 700 pessoas que são moradores de rua se articulando politicamente, colocando sua voz. Então a gente defende em outros serviços com outras pessoas do CATSO que estão começando a ser inseridas aí para trazer essa auto-organização também. E incomoda, hein? Acho que isso incomoda a prefeitura, a auto-organização incomoda a prefeitura. E abaixo assinadas? Existe assinatura? Não. Abaixo assinadas. É sobre o clamam ao senhor Poder que está Judiciário, aqui, ao Poder Judiciário o Serviço Franciscano e de autoridades Solidariedade, municipais, vou colocar dessa forma, e em toda a boca dele só tem um dente. Excelentíssimo E ele precisa, um homem de 50 e poucos anos, precisa de assistência urgente odontológica. Eu acho justo a reivindicação de que se possa encontrar uma solução mais adequada antes que se efetive a reintegração de posse prevista para o próximo dia 15 de maio, de tal maneira que eu, inclusive,
estou de acordo com o apelo feito ao prefeito, à Defensoria Pública e à Justiça para que se permita um tempo adicional para que soluções melhores sejam encontradas àquelas pessoas que lá se encontram. A gente sempre avalia meio que com o pé atrás, né? A gente não fica 100% confiante no poder público, não. A gente, na verdade, vai esperar, depois desse documento que foi escrito, que chegue efetivamente o cancelamento dessa reintegração, ou adiamento, pelo menos, né? Que está marcado para o dia 15 às 6 da manhã. Que, na verdade, quem pediu a reintegração foi a Prefeitura de São Paulo, né? Por isso que a gente fez a pressão em cima do Suplicy. A gente esperava o Haddad aí, mas parece que ele não veio de novo, né? Então aí a gente está notando que a agenda dele, quando está o coletivo, meio que não bate. Então a gente estava esperando justamente para questionar ele em relação a essas integrações que vão acontecer na Radial Leste. Então isso vai ser, como eu disse na minha fala, uma trincheira de luta, para lutar para que haja realmente aquilo que está na meta da Prefeitura, que são os 2 restaurantes populares. E que essa questão do adiamento da reintegração de posse seja um ato de respeito e consideração à população de rua, para que haja coerência naquilo que a gente está fazendo. Acolher não para expulsar, acolher para viver. Certo. E você se preocupa, como os companheiros do CATSO, de que essa reintegração de posse possa ser um novo Pinheirinho? Ah, sem dúvida. Isso é uma ação higienista, uma ação covarde, ou mais uma vez uma ação travestida de legalidade para punir as pessoas. Então, considerando a notícia do agendamento da reintegração de posse no próximo dia 15 às 6 da manhã no viaduto Bresser, considerando a queda abrupta de temperatura ocorrida nos últimos dias, considerando a atual situação econômica do país, considerando que até o momento foi prestada apenas assistência parcial aos moradores de rua do local e mesmo as atendidas não receberam o acompanhamento necessário, considerando a necessidade de se encontrar soluções de sobrevivência e moradia adequadas àquela população que ainda não foram apresentadas, mas tendo em conta o empenho da Prefeitura Municipal em busca dessa solução, considerando o risco social decorrente do ato de reintegração, considerando o deliberado por instituições públicas, organizações e movimentos sociais durante o evento de reinauguração do Cefras, Chá do Padre nessa data. As pessoas presentes e abaixo-assinadas clamam ao Poder Judiciário e ao excelentíssimo senhor prefeito Fernando Haddad pelo imediato adiamento da reintegração de posse agendada para 15/5 e a abertura de diálogo, audiência pública com a população em situação de rua e movimentos nos referidos espaços. São Paulo, 2 de maio de 2016. É a primeira assinante? É que não dá, assim, só para tirar um pouco o foco, não dá só para centralizar aí, porque está vindo pressão já de antes, né? A Defensoria foi pressionada, outros meios da assistência estão sendo pressionados, a população tem saído da rua, tem se organizado politicamente também para gerar essa pressão contra essa reintegração. A gente acha que vai depender do Haddad sair dele e da Prefeitura voltar atrás nessa reintegração, né? A gente espera que ele tire um pouco a cabeça da Paulista e coloque um pouco o coração nos viadutos. Acho que é isso, para ele conseguir cancelar. Mas também não é nenhum mérito dele, hein? Se for cancelado, é um mérito da população, nenhum mérito ao prefeito.